Marcia! Minha amada Marcia, é você? A agitação encheu a voz de James quando ele pulou levemente em direção à mulher de vestido preto, estendendo as mãos para puxar seus ombros para trás. Leilin estava na carruagem do cavalo enquanto observava, mas ele não parou James. A situação agora era extremamente estranha, e ele precisava de uma cobaia para testar as águas. James usou alguma força para virar a mulher de vestido preto ao redor. De repente, tudo o que ele viu foi um rosto sem orifícios, mas apenas um redemoinho negro sobre ele. Asterisco Shield. Asterisco horror encheu o rosto de James quando ele pareceu ser puxado para uma longa corda preta e foi continuamente rodado quando ele foi absorvido pelo rosto da mulher. Todo o processo foi extremamente rápido, terminando apenas quando Leilin estava prestes a dar uma mão. No entanto, através de um replay, ele pôde ver claramente como James foi esticado e distorcido, pouco a pouco, em mais de uma dúzia de metros, e eventualmente, absorvido no rosto em turbilhão da mulher. Essa desordem do tempo deixou Leilin tão enojada que ele queria vomitar. Ao mesmo tempo, seu coração afundou. Isso definitivamente não é qualquer tipo de corpo espiritual, mas uma existência mais aterrorizante que eu ainda não consigo compreender. Em um instante, Leilin lembrou do AI. A base de dados de chip, que nos tempos antigos, batalhas entre dois magos de alto escalão, muitas vezes devastavam a terra e os mares ao redor deles. Ao mesmo tempo, eles poderiam separar as dimensões do espaço e do tempo, fazendo com que os outros percebessem as coisas incorretamente. Especialmente em tais lugares, muitas vezes haveria seres estranhos com poderes aterrorizantes. Algumas dessas existências eram extremamente fracas, de tal forma que até um acólito nível 3 poderia facilmente erradicá-las. No entanto, alguns outros eram tão aterrorizantes que podiam até superar os poderes dos magos da Estrela da Manhã, fazendo com que as estrelas no céu caíssem diretamente. Esta mulher vestida de preto é apenas uma aparição. Uma vez que certas condições sejam satisfeitas, o redemoinho em seu rosto se ativa, engolindo qualquer objeto que se aproxime dela. Leilin fez sua conclusão em um instante. No momento, meu poder ainda está faltando. Contra tal aparição, que obviamente não é fraca, escolher se engajar sem qualquer informação adicional é simplesmente um ato tolo. Corre! Seu corpo instantaneamente se transformou em névoa negra e desapareceu no ar rarefeito. Com um lampejo de luz negra, o corpo de Leilin apareceu a várias centenas de metros de distância com um arco preto que seguia atrás. Vuuu! No entanto, os gritos estridentes ainda soavam nos ouvidos de Leilin, cujo tom era ainda maior do que antes. Leilin ficou estupefato quando se viu mudando de direção e voando em direção à mulher de vestido preto. Asterisco caixa! Asterisco a mulher se levantou e seu crânio se abriu em duas metades. Daquele buraco aberto, fileiras de presas afiadas foram reveladas, como se o rosto dela tivesse se transformado nas mandíbulas de uma criatura. Asterisco bang! Asterisco o queixo gigante se fechou e a escuridão envolveu Leilin. Leilin sentiu como se tivesse caído de um lugar extremamente alto e batesse no chão antes que seu corpo estremecesse quando ele recuperasse a consciência. Parece que fui engolido por aquela mulher mais cedo. Onde é isso? Leilin esfregou a cabeça enquanto olhava para o seu entorno. O quarto era escuro e pequeno, com muitas teias de aranha nos cantos. Não havia uma única peça de mobília, nem janelas nem uma porta. Parecia ser um porão pequeno e selado do tipo. Além de Leilin, também havia Baelin e Jenny. Seus olhos estavam fechados enquanto eles estavam inconscientes. Parecia que precisariam de um longo tempo antes de recuperar a consciência. Uma ilusão ainda mais profunda. Leilin foi extremamente solene. Se os 3 garfos da estrada foram a camada superficial dessa ilusão, as mulheres vestidas de preto foram a segunda camada e esta, a terceira. Uma ilusão. Além disso, Leilin não tinha muita interação com a Terra dos Sonhos, mas, nos tempos antigos, os magos já haviam conquistado outro grande mundo, no qual os habitantes tinham poderes de sonho e ilusórios. Através dos poderes do Reino dos Sonhos, eles poderiam facilmente realizar qualquer coisa, e eram até mesmo reverenciados como deuses pelos habitantes ignorantes dos outros planos e dimensões. Além disso,
Através de um pequeno parágrafo gravado em livros antigos, Leylin sabia que quanto mais se enfiava numa ilusão, mais difícil era escapar. Eu tenho que sair. O terceiro nível de uma ilusão é perigoso o suficiente. Chamas negras incendiadas na palma de Leylin. Lá tem Fireball. A bola de fogo negra atingiu um canto do porão, criando um buraco profundo. Primeiro preciso entender as construções dessa ilusão. Leylin coçou o queixo. Ele não tinha uma solução melhor contra tal poder, então ele só podia testar as coisas antes de procurar por outros métodos. Leylin pulou no buraco escuro que ele criou. É a 193ª vez, mas estou de volta a este lugar. Leylin olhou para Jenny e Baelin, que ainda estavam inconscientes, sua expressão extremamente severa. Através dos meus experimentos, eu já entendi as construções tridimensionais aqui. Como esperado, quanto mais profundo o nível de ilusão, menos robustas as dimensões são, o que finalmente se transformará em caos. Se as dimensões aqui fossem colapsar, havia apenas duas possibilidades. Qualquer um entraria em uma ilusão mais profunda, ou se seu espírito fosse incapaz de suportar o peso disso, eles seriam diretamente engolidos pelo conjurador dessa ilusão. Eu tentei todos os outros lugares, então só me resta isso agora. Leylin chutou os corpos inconscientes de Baelin e Jenny para longe, revelando o chão cinza empoeirado abaixo deles. Com uma bola de fogo, o chão foi quebrado, *pop. O chão do porão se abriu e Leylin pulou para dentro. Ainda é o mesmo porão de antes, mas Jenny e Baelin já desapareceram. Boa! Muito bom! Finalmente há alguma mudança. Os olhos de Leylin varreram os arredores. Ainda era o mesmo porão abarrotado. No entanto, o que era diferente do que antes era que os corpos de Jenny e Baelin não estavam mais aqui. Sinais de reparo que não conseguem acompanhar os danos causados, né? Em seguida, vou ter que... Como se arrancando as cordas de uma cítara, ambas as mãos de Leylin atravessaram o vazio, criando círculos de ondulações. Sob os movimentos de seus dedos, a textura do porão subterrâneo lembrava a água com ondulações leves. Quanto maior a área coberta pelas ondulações, mais o vazio se contorcia, até que finalmente um som pop foi ouvido. O espaço do porão subterrâneo se despedaçou e o corpo de Leylin caiu mais uma vez. Espelhos! Espelhos brilhantes estavam por toda parte, refletindo a aparência de um jovem nobre de cabelo preto. Este deve ser o intervalo entre os dois níveis da ilusão. Leylin tocou no espelho gelado e fez uma dedução. Agora, ele momentaneamente escapou da ilusão. Isso definitivamente chamaria a atenção do lançador. No entanto, este foi o efeito que ele desejava. Vu, vu. Neste momento, a voz chorosa de uma menina adorável viajou. Leylin abruptamente virou a cabeça e, no canto do espelho, viu uma menina de cabelos roxos usando um vestido vermelho de meias brancas que chorava. Vu! Alice perdeu seu ursinho. Big Brother, você pode me acompanhar para procurar por ele? A menininha parou de chorar e olhou para Leylin com olhos implorando. Minhas desculpas, mas eu não posso. Leylin balançou a cabeça. Mas por quê? A menina ficou intrigada. Alice é extremamente obediente. Você não gosta de Alice? Enquanto falava, mais imagens espelhadas apareciam nos arredores. Eu quero, mas vamos falar primeiro. Leylin tentou o seu melhor para falar com calma. Ele não tinha muita experiência em lidar com essas entidades estranhas. Além disso, a outra parte era uma criatura dimensional superior. Seus trens de pensamento e nível de pensamento seriam diferentes dos humanos. O próprio Leylin não sabia se ele poderia convencê-lo a deixá-lo ir. Você não vai acompanhar Alice para encontrar seu ursinho? Não. Leylin balançou a cabeça resolutamente. Havia rumores nas lendas de que coisas semelhantes aconteceram antes. Uma vez que alguém concordasse com tal pedido, seria tratado como tendo assinado algum tipo de contrato bizarro, e eles cairiam sob a manipulação de outros. Alguns foram até indefinidamente sugados para outras dimensões. Embora houvesse alguns sortudos que haviam obtido força misteriosa através de tais encontros, Leylin nunca foi alguém que dependesse do jogo, especialmente quando sua vida estaria em jogo.
Asterisco batida, asterisco assim como Leyline a rejeitou, incontáveis besouros saíram dos espelhos e o engoliram como uma maré. Eu ainda vou ter que atacar. As sobrancelhas de Leyline se franziram. Ele sabia que ele tinha que demonstrar sua força antes que a outra parte o reconhecesse. Bola de fogo latente. Olhos de petrificação. Em um instante, todo seu corpo estava coberto de escamas, e chamas negras continuamente saíam de suas mãos. Até os olhos dele tinham uma luz misteriosa que se projetava para fora. Pac! Pac! Asterisco muitos dos besouros pretos foram petrificados quando caíram no chão, transformando-se em uma pilha de poeira. Quanto à maioria deles, eles foram queimados em nada pelas chamas negras. No entanto, os besouros ainda vazavam continuamente dos espelhos, e o que Leyline conseguirá livrar-se era apenas um fio de cabelo de 9 bois. A força do meu adversário excedeu em muito a minha imaginação. Leyline sorriu ironicamente enquanto jogava um pó vermelho, Sorting Touch. 2 raios ardentes de luz foram liberados, abrindo caminho em 2 direções. No entanto, o rosto de Leyline empalideceu imediatamente e sua consciência vacilou. A força espiritual cristalizada tinha ainda mais rachaduras abertas, quase quebradas. Toque escaldante era um feitiço de rank 2, e agora Leyline tinha apenas uma parte de sua força espiritual solidificada. Com a força de um magus de nível 1, ele naturalmente receberia uma reação de forma imprudente usando uma magia de rank 2. Essa reação foi considerada relativamente leve. Se ele usasse o talento inato de um magus de nível 2, era muito provável que seu mar de consciência passasse por mudanças drásticas. Xixi! O mar de besouros gritou incessantemente, mais uma vez se aproximando de Leyline. Leyline, cuja força espiritual já estava esgotada, só podia observar camada após camada de besouros engolfando seu corpo.